Só para registrar aqui uma notícia que acaba de sair, porque fechou o placar, né? A ministra Carmen Lúcia votou e foi negado por unanimidade o recurso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Dani. Era isso. O fechou a unanimidade, não precisou de 24 horas. Então, a primeira turma, como eu disse, né? A ministra Carmen Lúcia, que era o voto que faltava, durante o julgamento de cada um dos réus, ela deixou muito explícita a percepção dela de que não cabia dúvida sobre a participação de cada um e sobre a efetividade, sobre a efetiva existência, de uma trama golpista. Então não havia muito espaço para que ela desse um cavalo de pau agora, né? A ministra Carmen Lúcia é uma ministra muito consistente com os próprios votos, ela tem sempre a própria jurisprudência em mente. Quando muda de posição, muda registrando porque se rende a uma maioria já formada que está em contrária à posição dela, o que não foi esse caso. Formou-se a unanimidade, não precisou de 7 horas para que os recursos fossem todos rejeitados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E eu queria destacar a participação do ministro Luiz Edson Fachin nesse desfecho rápido, célere. Posso, Diego, claro. Em 30 segundos? Manda ver. Porque o ministro Luiz Fux fez o quê? Falou, gente, eu tô pedindo aqui, né, eu decidi, amigos, ocupar o lugar do ministro Luiz Roberto Barroso, que está se aposentando, na segunda turma. Mas eu estou à disposição para vir julgar todos os recursos aqui e participar do julgamento já pautados na primeira turma. Então, ministro Flávio Dino, né, que havia assumido a presidência da primeira turma no lugar de Cristiano Zanin, eu estou à disposição, é só me chamar que eu venho. Como o Flávio Dino saiu dizendo, olha, eu não me sinto à vontade de despachar uma questão que envolve uma outra turma, então, portanto, fica aqui a cargo do presidente do Supremo Tribunal Federal dizer se Vossa Excelência pode inovar participando de julgamentos em 2 turmas. E o Luiz Edson Fachin falou, nananina não, fica já só então na segunda turma e deixa a primeira turma correr. E assim que o Fux anunciou que estava saindo e propôs aí essa artimanha, né, de ficar nas 2 turmas ao mesmo tempo, eu escrevi, com ou sem Fux, o cronograma vai ser mantido. E o fato do ministro Luiz Edson Fachin ter falado, não, sem inovação aqui, pediu a transferência, vai para a turma, garante que a gente não tenha que esperar até o dia 14. Para saber o resultado final, né? Porque Fux foi, em todas as etapas deste julgamento do núcleo central, o último a apresentar os votos por escrito, né? Um requisito que precisava ser cumprido para a publicação do acórdão, a ponto de que, né, apresentou o voto e depois falou, eu preciso corrigir uns errinhos gramaticais, aquele voto de 14 horas, né? O ministro Alexandre de Moraes despachou o acórdão com base na transcrição do voto, já que o ministro leu ele do início ao fim, né, nas 14 horas de voto, e publicou o acórdão ainda assim, né, porque estava ali ganhando tempo, na prática, né, não posso dizer que a intenção do ministro era essa, mas na prática o que fez foi dar mais tempo aos réus e às defesas. Aí notícia que acaba de chegar, Sakamoto, unanimidade para negar recursos de Bolsonaro. É importante as informações, é importante os votos, é importante, né, tudo isso. Agora, como a gente vinha falando, como a Dani vinha falando, como eu vinha falando, o Diego vinha falando, não foi surpresa. A gente esperava que isso acontecesse, né, aconteceu rápido e essa celeridade se traduz em quê? Na abertura mais rápida da porta, da papuda, da carceragem da Polícia Federal, talvez de um quartel ou da própria casa do Bolsonaro, para que ele cumpra a sua pena hoje, em 27 anos e 3 meses, por tentativa de golpe de Estado, dissolução violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, ou seja, é uma questão de tempo. Então, tic-tac, o relógio está correndo agora, ao contrário, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, para ele poder começar a cumprir a pena ou fugir. Né? Como eu falei aqui, por mais difícil que seja, nunca se sabe, o brasileiro é extremamente criativo.